E aí pessoal, como vai vocês? Tudo de boa? Hoje a gente vai dar uma analisada aqui em alguns personagens importantes no começo de jogo, que são interessantes, trazem algumas passivas muito boas por sinal. Alguns personagens que são até um pouco mais difíceis de pegar, mas que também são relevantes assim no começo. Personagens que são muito fáceis, mas não valem muito a pena. Mas tem alguma coisa que a gente pode se aproveitar nele, digamos assim. O primeiro personagem que eu digo assim que todo mundo tem que conhecer, pelo menos, fez muita história no passado, é o Golden Frieza. É um personagem que não é muito difícil de você pegar no começo de servidor e ele traz uma das primeiras passivas do jogo, foi o que ele trouxe para nós. Vamos dar só uma olhada aqui rápida nele. A passiva dele está que abre quando pega 4 estrelas. Aqui eu tenho um personagem com Kami 100. Vamos olhar aqui rapidão. Vamos dar uma olhada no Kami 100 dele. Eu vou só desativar aqui para poder a gente poder fazer uma análise mais legal, né? Para poder não variar tanto. Isso aqui também é importante. Depois eu vou fazer um vídeo defendendo um pouco mais o que é o Kami 100. Ele basicamente muda a passiva normal do personagem, ganha efeitos adicionais. Mas a gente vai falar isso em outro momento aqui. Esse aqui mesmo. Esse é o passivo do Kami 100 dele, mas a gente não vai olhar agora, a gente vai olhar a passiva normal. O que a passiva normal do Golden Frieza faz? Ele ganha 20% de roubo de vida e assim que ele entra na luta, e se você tiver personagens com a Soul Fire, Brave, Light e Dark, precisa ter pelo menos um de cada desse tipo, você vai dar para todos os aliados 40% de redução de dano. Isso daqui realmente no começo do jogo era uma coisa absurda de defesa. Independente do time que você quisesse montar, todos precisavam ter um Golden Frieza no time, porque 40% de redução de dano é muita coisa, deixava qualquer time muito roubado. Continuando aqui, ele tem algumas passivas que não faz tanta vantagem assim. Se você tiver o Super 17, o Baby e o Shincheron no time, todo mundo vai ganhar 5% de controle de efeito. Isso é causar stun, causar mecha, vários efeitos negativos que paralisam. Qualquer coisa é afetada pela porcentagem. Se você tiver o Super 17, ele vai ganhar 10% de crítico, o Baby ele vai ganhar 100 de rage e o Shincheron vai ganhar 15% de counter parry. É aumentar um pouco a chance de block. Isso aqui está escrito da Roma Antiga ainda. Pronto, mas o que é as Souls? Fire, Brave, Light e Dark. Resumindo um pouquinho, Fire são os personagens que estão muito mais focados em dano. Brave são todos os personagens que começam a luta com a Ultimate. Então eles começam com 1000 de iniciativa Initial Rage. Então eles sempre vão começar com a skill. Isso aqui no começo era muito importante, mas depois de um tempo praticamente todos os personagens novos C17 já vêm com isso ativado de 1000 de rage, principalmente na arena, para poder dar uma balanceada. Personagens light são geralmente os tanques, e personagens dark, eles geralmente vêm atrelado a algum efeito de crítico, dano crítico, eles são focados mais a dano nesse sentido. Bom, depois de olhar aqui, essa passiva aqui é muito importante. Quando você pega o Kami 100, você ganha alguns efeitos adicionais. Então, além de roubo de vida, ele ganha mais 10% de controle. Se você tiver aqui Proud, Motive, Strength, Struggle, é a mesma coisa, só que está escrito de uma forma diferente. Isso aqui, eles nunca corrigiram isso. Mas seria Fire, Brave, Light e Dark. Então, com o Kami 100, ele ganha, além disso, ganha 40% de redução de dano, ganha 20% de redução de dano crítico no primeiro turno. Então isso aqui fica muito roubado. E os efeitos aqui são triviais para cada um desses aqui, da família do Baby, do Shin, do Super 17.
são coisas que realmente ninguém vai usar esses 3 personagens aqui. Então, a gente vai identificar a curse do personagem com o primeiro slot dele no curso, na aba de curso aqui, o primeiro slot. O Golden Frieza, para a passiva das 4 curse, que são Fire, Brave, Light e Dark, ele já conta como Brave. Então você precisa garantir que no seu time principal de 6 que você vai usar, tem agora pelo menos o Fire, o Dark e o Light. Então o Golden já conta como Brave, uma combinação que sempre foi feita no passado e muito bem efetiva, é você chegar aqui, ainda falando dos personagens C16, era o Golden Frieza, principal Brave do time, o Dark geralmente era o Zamasu ou o Champa. O Zamasu por quê? O Zamasu ele tem na passiva dele, e assim que começa a partida, ele diminui o ataque dos inimigos. Então diminuía 22% nesse meu caso aqui. Então 22% de ataque para todos os inimigos foi reduzido. Muito bom. E se você tivesse os cursos abaixo, que é tivesse o curso Fire no seu time, você ativa, ganha 12% de ataque para os Zamasu. Se você tiver o Dark, você ganha 12% de roubo de vida. Se você tiver o Light, você ganha 20% de Death. Esses efeitos não acumulam, mas esses efeitos são somente também para os Zamasu. Então você conseguia combar a passiva do Golden e a passiva dos Zamasu. Então já fica aí um par muito bom para quem está começando a jogar. Zamasu, Golden, esses dois como Brave e o Dark. Como Fire geralmente faziam ou os Goku, a gente não olhou lá, só pra gente mostrar aqui, o Zamasu ele tem aqui, nessa habilidade aqui do curso, é o Punishment Darkness Soul, é o Dark. Então, aqui a gente já sabe onde achar a curse dele. Então, Golden, Brave, Zamasu, Dark. O próximo geralmente usavam o Super Saiyajin Goku God, que se eu não me engano ele é Brave também. Por quê? Porque ele tem na passiva dele alguns efeitos muito interessantes. Ele aumenta a recuperação de rage do time inteiro em 20%. E além disso, dá 20% de controle à imunidade. Então diminui a chance de você tomar stun, de você tomar algum efeito negativo. E continuando, se você tiver com o Gotenks no time, você vai aumentar o dano dele em 20% e 20% de dano crítico. No total, se você der crítico, dá 40% aumento de dano. E se você tiver com o Goku, o Vegeta 4 no time, você vai dar uma redução de dano para o time todo de 20% e 20% de redução de dano crítico. Então, uma mesclada da passiva do Golden, só para o time inteiro, mas você precisa ter o Vegeta 4 no time. Então, temos o Brave do Goku God, o Brave do Golden Frieza, o Dark do Zamasu. Precisamos do Fire, do Light, para pelo menos assim ativar as passivas de todo mundo. Então ainda sobra um slot para você colocar um personagem que muita gente usou. Tem uma galera que não gostou muito, mas eu tive o meu Gohan Super Saiyajin 1 aqui upado com 5 armas, cheio dos equipes aqui. Eu tirei alguns, mas ele foi muito bem usado por um bom tempo, apesar de também ser de um personagem C16. O curso dele é um curso um pouco diferenciado, ele chama de Limit Soul, então ele não conta para nenhuma, ele não é Brave, ele não é Light, não é Dark nem Fire, mas a passiva dele é o que importa, porque também tem o mesmo efeito do Golden Frieza. Ele começa a partida, ele diminui, ele aumenta a redução de dano para os seus personagens da front e diminui e aumenta o dano para o pessoal da back. Então você ganha os efeitos principais, que os seus tanques vão ficar mais tanque e os personagens de dano vão ficar com mais dano. Então isso aqui é a base dele, e quando você tem as 4 souls, você aumenta a chance de crítico
a redução de dano para todo mundo em 20%. E se você tiver o Fused Zamasu, você vai ganhar uma aumento de 20% de ataque. Isso aqui não é um bom personagem para você pegar, esse Fused Zamasu. Fusion Zamasu é o C17. Se você tiver o Vegeta Blue, você vai ganhar mais 20% de defesa. Quando você tiver o Goku God, que é aquele que a gente viu, você vai ganhar 20% de crítico. E se você tiver o Vegeta, você vai ganhar 20% de dano. A única passiva que a gente não consegue ativar no time que eu vou mostrar aqui para vocês seria essa do Vegeta, que não compensa tanto assim. Então, se a gente tiver o Fusion Zamasu, o Vegeta Blue, o Goku God, a gente ganha uma quantidade absurda de status, que hoje em dia ainda não é tão roubada, porque os personagens mais novos estão vindo com uma quantidade absurda de efeitos. Então, nós vamos olhar aqui agora só como ficaria. Eu recomendaria que a gente continuasse aqui com o C17 agora. A gente vai pular aqui. Vou mostrar só os mais comuns, que seria o Fusion Zamasu e o Vegeta Blue. E... cadê eles? Vegeta Blue. Esse daqui é um personagem muito bom, inclusive você consegue comprar fragmento dele com fragmento normal, então ele é o único C17 que usa esse formato aqui. Inclusive eu tenho uma quantidade absurda de fragmento, que eu não uso mais, eu já tenho todos os personagens C16 e ele no 7 estrelas, mas é bom. Então, como light nesse time, a gente usaria o Vegeta, que não é um personagem muito difícil de pegar no começo, bastante tanque, que se você conseguir upar ele legalzinho, ele tem 80%, isso aqui é porque eu tô com cano, 80% de chance de diminuir o dano que você vai sofrer em 60% de dano. Então, se você for tomar 1000 de dano, ele tem 80% de chance de diminuir em 60%, então você só vai tomar 400 de dano. Isso aqui deixa ele também imune a controle para sempre. Então você não pode levar nenhum tipo de controle como paralisado, stun, nada disso. Ele é 100% imune a qualquer tipo de efeito. Então ele é um personagem que comba por ser a curse light com aquele time que a gente montou. E o último personagem dessa conta aí, precisa ter agora um Fire. Um Fire bom é o Vegeta 4, que eu tô vendo que tá tendo bem bastante nos eventos mais recentes aí para servidores novos, que também tem uma quantidade de passiva, só que ele não se adequa muito ao time de Golden, mas ainda assim é um personagem que tem uma grande quantidade de buffs. Mas o melhor para aquele time que a gente montou seria o Fusion Zamasu, o Zed Zamasu, esse daqui. Por quê? Porque ele comba com todos os personagens que a gente montou, e além disso, quando você começa a partida, você dá 7% de ataque para todos os seus aliados e você aumenta a sua chance de crítico somente do Fusion em 30% e aumenta 40% de ataque para cada 3 ataques que você fizer até o final da partida. E você tem 100% de chance de usar a skill normal dele, que é essa daqui, quando começa. Pelo primeiro turno vai ser sempre usado isso aqui. Então, vamos fazer uma pequena recapitulação aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui como se fosse... Opa! A gente comeu bola. Quais seriam os personagens então? Seria o Vegeta Blue, que é como personagem light. Seria depois o Fused Zamasu, o personagem Fire. E aí os C16, que são fáceis de pegar e são passivas, seria o Golden Frieza, o Zamasu, o Gohan, que é esse daqui, e o Goku God. Essas 6 personagens aí dá uma passiva que deixa o time inteiro com muito dano e com muito tanque. Beleza? Isso foi a passiva de 4 Souls
que a gente vai finalizar por aqui, para não se estender muito. Mas peço para vocês, pessoal, que se inscrevam no canal, eu vou tentar trazer mais novidades aí. E se puder, comentem aí abaixo o que acharam do vídeo, se precisam alguma alteração, o que vocês acham que dá para melhorar, beleza? Valeu, pessoal, encerramos por aqui.